me favorecer com alguma pergunta, com alguma resposta, mas é como as probabilidades da minha vida funcionam. Einstein já dizia isso. A gente está nesse universo, existem várias probabilidades, e tudo é de acordo com como eu funciono. Então, eu posso... tem alguns estudiosos que falam que existem vários eus nossos. Tem o nosso eu próspero, tem o nosso eu espiritualizado, tem o nosso eu miserável, que é um pouco da mitologia, da jornada do herói, quem eu quero alcançar. Se eu quero alcançar o meu eu próspero, né? E eu vou perguntar sobre o emprego, se eu entro ou não, se eu peço demissão ou não, se eu saio ou não, eu estou querendo acessar esse meu eu próspero ou o meu eu miserável, depende. Ali depende do quê? Da minha energia, depende da minha vibração. Às vezes eu vou para um lugar desse, numa situação muito precária, numa situação de muito medo, numa situação de muita vergonha, que às vezes eu esteja passando num trabalho. Qual é a frequência que eu estou? Eu estou nessa frequência de medo, de vergonha, de ansiedade, e a minha leitura vai ser para um pouco mais localizado nesse caminho, porque as cartas, o tarô, ela faz a leitura do presente, né? Principalmente da minha vida presente, muito mais do que esse futuro longínquo, como o tarô dos orixás até tem uma jogada para o futuro longínquo. Mas esse futuro próximo, porque o meu amanhã depende do meu hoje. E se hoje eu estou com muito medo, o que pode acontecer comigo? Então, se eu vou para uma leitura divinatória de cartas, por exemplo, aqui que eu estou, do tarô cigano, que não é, que eu não jogo divinatória, e a pessoa fala, você tomando, aparece aqui essa decisão para você tomar. Eu me conheço, eu sei que eu estou com medo, que eu estou vibrando no medo, né? É um pouco aquilo que a vida está me levando para fazer essa jornada. Ou para me tirar do medo, ou para eu chutar o balde e falar, nossa, eu tenho que confiar mais em mim. Ou eu tenho que ir para o fundo do poço um pouquinho mais, para eu poder olhar para isso e dizer, chega, né? A vida, ela é sempre em busca de um equilíbrio e de uma perfeição. E as jogadas também, porque elas acessam, eu dou uma permissão para acessar esse meu eu interior, esse meu campo, e como esse meu campo está, né, meninas? Sabe que eu vejo, Chan? E aí, Hum. é uma... Eu também não... Eu gosto muito do mitológico. Eu acabei me identificando muito com o tarô mitológico. E todas as vezes que eu tirei, essa coisa do futuro é complicado, porque a gente... Né, até que ponto nós somos Uhum. capazes de prever isso ou aquilo. Mas funciona muito quando a gente usa, principalmente nós, né, usamos os nossos processos terapêuticos. Porque, assim, é como se... É um campo magnético, né? É como se a gente estivesse captando as ondas eletromagnéticas da pessoa que a gente está atendendo, e isso se mistura com a nossa vivência, com os nossos conhecimentos. Então, por exemplo, quando a gente tira uma carta, e a carta por si só já traz muita informação, por exemplo, você tira uma torre para alguém. A torre já traz aquela energia da desconstrução, do desapego. A casa vai cair, ou a casa está caindo. Ou o que você precisa fazer? Que chacoalhão você tem que dar na sua vida? E é muito interessante, porque não é que alguém fica soprando no nosso ouvido, não é isso. Mas é como se a gente fosse entrando naquele campo, a gente faz isso muito também na constelação familiar. É como se a gente fosse entrando naquele campo do meu conhecimento, do conhecimento de quem eu estou atendendo, e aí ali aquilo toma uma forma, e aí a gente começa a discutir, e não direcionar a pessoa para A ou para B, mas vai levando ela a entender o que na tua vida, usando o exemplo da torre, né, da carta da torre, que estruturas são essas que estão sendo abaladas? E por que elas estão sendo balançadas? E por que eventualmente tem que vir a cair? Eu acho que todo baralho, né, seja ele qual for,
é importante a gente usar da forma correta, né? E essa coisa, a forma correta é abrir uma jogada para fazer com que a pessoa entenda em que momento ela está, que movimentos que eventualmente são importantes para ela fazer naquele instante, né, ou nos próximos meses. Agora, para mim é muito complicado essa coisa de o que vai acontecer no futuro. Cara, o futuro a gente está construindo ainda, né? Eu só posso falar em possibilidades. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma moça, eu tô saindo com Joãozinho e Luizinho. Com qual dos dois eu fico? Eu falei, né? Responsabilidade, né? Respondendo. Agora foi bacana quando eu tirei uma carta para um e tirei uma carta para outro, e aí sai, por exemplo, o louco para o A, se eu não me lembro, era o mago para o segundo, enfim. Mas aí você está junto e captando essas ondas eletromagnéticas, fazendo essa conexão energética com a pessoa, você consegue dizer, olha, me diz se eu estou certa. O A é assim, 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 assim. É isso? Tá. O B é assim, 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 assim. Por quê? Porque eu estava pegando a energia das cartas, né? Só estava pegando a energia das cartas. Nossa, é isso. Falei, tá, então você vai me dizer qual desses dois vai ser melhor para tua vida. Porque você conhece melhor do que eu os dois. Quando eu falei de A, você falou, esse é o Guinho. Quando eu falei de B, esse é o Zezinho. Pô, então você conhece. Então, por que você está aqui querendo que eu te diga com qual dos dois você tem que ficar? Eu acho que o tempo todo a gente tem que ter muito essa responsabilidade. E usando qualquer ferramenta. Baralho, tarô, ciganos que mexem muito com como é que é o nome? Quiromancia, né? E isso até é quase uma ciência mesmo, né? Se a gente for fundo no conhecimento, tem linhas, tem coisas que falam muito claramente da tua vida, do momento que você está. Mas, de novo, nunca deposita no outro. Então, eu acho que uma coisa que eu queria muito deixar aqui, um conselho, e a gente tende a buscar todas essas vidente, astrólogo, enfim, quando a gente está no desespero, quando a gente está querendo alguém diga pra gente o que a gente resolver tem que fazer. Um problema. Exatamente. E a gente quer que alguém diga pra gente, olha, vai por A ou vai por B. Então, assim, tudo bem de tentar, mas vai com esse intuito, assim, de estar aberta a entender quais as possibilidades, o que o plano está te mostrando. A espiritualidade fala com a gente, né, Sônia? Às vezes, no começo, quando a gente começa a tirar carta para as pessoas, o pessoal fala, a mesma coisa, não só tirar cartas, eu em constelação, enfim. Aí se eu disser alguma coisa errada, e se eu falar algo que eu não deveria ter dito? E está tudo a serviço do campo. Mesmo aquilo que a gente acha que eu não deveria ter dito, talvez fosse aquilo que a pessoa precisasse ouvir. A Andresa mesmo, nossa grande mestra, né? Tanto minha como da Chan, enfim, da Sônia, ela fala muito disso. Lembra de uma história que ela contou pra gente, que ela foi meio que direcionada aí por um caminho onde ela teve uma série de dificuldades financeiras e tal. E aí você vai falar, me induziram no caminho errado? Não, aquele era o caminho mais certo, apesar de ter sido um caminho duro, de dificuldade. Porque quando ela volta... acho que a Sônia pode até contar essa história com mais detalhes, mas enfim, quando ela volta, aí sim ela tem uma expansão, aí sim ela encontra o grande propósito da vida dela. Então, às vezes, até uma informação que vem, eu estava discutindo isso outro dia com a Sônia sobre uma pessoa conhecida. Porque várias pessoas disseram que tal determinado cliente deveria ir por esse caminho. E ele foi por esse caminho e quebrou a cara. Mas será que não era esse o melhor caminho? A experiência que ele precisava ter, né? Então, às vezes, a espiritualidade usa, sim, desses meios, né? Da cartomante, do vidente, para fazer com que a gente acorde, ou não, eu não sei. Agora, uma coisa que eu fico muito na dúvida, e aí eu queria jogar muito para a discussão aqui hoje, até que ponto a gente controla, até que ponto a gente essa previsibilidade. É impressão minha ou a Shirley travou? Ops, deu uma travadinha, tá. Shirley. Você está travando um pouquinho, deu Shirley. Uma travadinha. Pronto. Então, assim, eu queria... Você me ouviu? Vocês me ouviram? Eu queria muito saber... Assim, a última frase, não. Até que ponto essa previsibilidade faz parte
de uma jogada de um tarô, de um baralho cigano. Queria muito te ouvir, Chan. Fala para mim, o que você acha disso, assim? Então, olha só, né? Se a gente indo nessa linha de raciocínio que você está trazendo, né? Nós estamos num campo e somos vários campos, né? Não somos só nós aqui, somos nós, o nosso aura, tem outros campos, o nosso inconsciente pessoal, estamos ligados ao nosso inconsciente coletivo, estamos ligados ao Taurus, ao todo do planeta Terra, que movimenta tudo. E todos esses campos, eles estão se conversando o tempo inteiro, né? E nós estamos aqui através da emoção, através dos nossos chakras, né? Através desse fluxo energético à disposição de tudo isso. Então, quando a gente está lá, tanto quando você pode estar como sendo a consulente, como quem está lendo as cartas para o consulente, né? Você pode estar em ambas as informações, né? Você está com o campo aberto. Então, se eu estou lendo a carta para você, através do meu campo, vai existir uma conversa aqui desses campos, né? E existe a ideia do arquétipo. Então, o arquétipo são todos as marcas, as imagens, os moldes que vêm de toda a humanidade, né? São símbolos que existe no planeta para identificar determinadas coisas. Então, Jung trouxe isso com um pouco mais para a psicanálise, né? Usando os arquétipos, mas antes já existiam os baralhos, né? Já existiam outros símbolos, mas o Jung acabou trazendo isso para a psicologia com mais enfoque. E aí, esses arquétipos, que depois a Sônia também pode falar mais legal também sobre isso, explanar um pouco mais, que eu acho que é bem legal, né, que está falando sobre o assunto, porque esses arquétipos, eles não precisam de nada para formar. Ele é aquilo, ele tem aquela energia, né? Então, a gente, através desse campo que vai se conversando um com o outro, abriu o baralho, abriu o tarô, abriu as cartas. Tem pessoas, eu tenho uma super amiga, a Cris, beijo para ela, a Cris, que lê o baralho com cartas normais de jogar mesmo. Aprendeu, né, sabedoria, que aprendeu com uma senhorinha, que ela sempre foi lá conversar com ela, na sabedoria dela e tal. Então, assim, você tem os arquétipos, sim. Esse arquétipo, ele fala, ele tem, por exemplo, a gente falou da torre, a Sônia mostrou uma outra, aqui é da criança, por exemplo. Olha, né? Você não vai acreditar que eu tô aqui. Pegou também. Gente, a leitura do campo. Olha aqui, já estamos falando. Tá, então você vai completando o que eu vou falando aqui da criança, né? Então, o arquétipo da criança, né? O que quando você pensa, se eu tirar essa carta assim, só agora aqui, eu vou ter uma interpretação a partir do que eu pensei para tirar aquela carta. Qual foi a pergunta, né? Se foi para o grupo, se foi para quem precisava ouvir alguma coisa aqui sobre a criança. Mas a criança, ela é, né? Antes de eu interpretar qualquer coisa, ela é. Ela é o quê? Quando você pensa numa criança? A inocência, a pureza, né? A leveza, a inocência até do geral, de tudo, né? Inocência no geral, né? Então, a teimosia ela... também. Sim, a birra, né? A teimosia. Então, você vai pensando em várias coisas do que é aquele arquétipo. E ele é para mim, para a Sônia, é para todo mundo. Uhum. Agora, o que vai ser dentro daquele jogo? Conforme aquilo que vai estar trazendo a pergunta e o campo da pessoa. A carta que está do lado ou do outro lado. Então, você vai juntar. E aí, a gente vem para aquela história. Quem que faz esse meio? Se todos nós,
eu entro de novo, gosto dessa parte. Se todos nós somos mediadores entre o céu e a terra, nós estamos mediando toda essa energia. A informação. A informação. E a informação daquele arquétipo vai vir e vai passar pelo meu Clio, sim. Né? Eu vou ter uma interpretação a partir do que eu vejo do mundo, né? Meus 5 sentidos, das minhas vivências até hoje, do que eu entendo daquela carta e do campo que a pessoa está ali me apresentando. Então, isso explica porque tem tantas pessoas, né, que leem cartas de diversas maneiras. Porque está passando por você, né? Você está mediando todas aquelas informações e você está acessando esses campos. Então, se eu estou num estado emocional triste, sim, na hora que eu estou ali lendo a carta, eu posso ter uma interpretação negativa da carta da criança. Isso pode haver, porque está passando pelo meu Clio, eu quanto Alexandra, lendo a carta ali. Mas a gente sempre vai tentar e vai procurar, que eu acho que é o que as pessoas cada vez mais estão querendo trazer, essa informação do baralho como terapêutico, né? Não dessa adivinhação, não desse achômetro ou desse sentimento que está aqui só pulsando em você e aí você fala de uma vez só. Porque existe essa mediação, existe essa intuição, existe esse arquétipo que é muito forte da humanidade, né? Que é o arquétipo da carta. Então, tudo isso é um vai e volta constante desses campos, dessas energias, de tudo isso. Né, Soninha? Manda ver aí. É isso mesmo. E, além de tudo, assim, tem uma frase que eu gosto muito. As cartas nunca mentem. A interpretação Que é o problema. da pessoa que pode se confundir, dependendo do estado que ela está, né? Por isso que a gente se prepara antes. Mas o interessante é que todas as leituras que eu fiz, e eu já fiz também leituras em momentos de desespero. Eu tenho uma vizinha que é taróloga, gente, a pior coisa, que você vai lá e bate na porta, fala, vai, lê aí pra mim, vai, vamos ver. E na época que eu estava saindo de um trabalho que eu tinha, lá na Universidade de São Paulo, eu passei por uma taróloga, né? E ela falou, e a minha vizinha, claro, e eu não falei para ela. Ela falou assim, eu não quero nem saber, porque eu tô vendo o seu estado. Nem fala para mim, vamos deixar as cartas dizerem por si só. E foi muito bom do jeito que ela fez. Ela faz com tarô mitológico. E ela foi falando, e a resposta foi vindo de uma maneira que ela falou, você já tomou a sua decisão? Aí, Shirley, foi nessa sua resposta. Eu falei, já, porque eu já entendi a resposta. E ela não sabia o que eu tinha perguntado. Ela pediu para eu colocar a mão, porque era presencial, e falou, conversa com as cartas que elas vão te responder. E elas me responderam. Então, esse futuro, na verdade, o nosso futuro já é construído, porque a gente está um passo antes, se a gente for pensar, vou falando assim, bem loucamente, tá, gente? A gente pensa nisso. Então, se o meu futuro tem a ver com o que eu fiz ontem, ele já está acontecendo. Então, eu não sei se vocês viram o filme Interestelar, né? Nosso futuro, a Andresa também fala isso, né, em alguns pontos, o futuro é o que já aconteceu. Porque uma luz, né, ela está, sei lá, 100 milhões de luz à frente de nós. E a gente está vendo agora, né? Eu sei que é uma ideia muito abstrata às vezes para trazer, mas já aconteceu. Por isso que também tem os sonhos premonitórios. Por que é premonitório? Né? Porque algumas coisas, elas estão prestes a acontecer, principalmente no inconsciente coletivo, que tem muita massa. A nossa estrada que a gente pega, e a gente está falando aqui de arquétipos, de mitos, de não sei o quê, quando, por exemplo, pega lá uma carta, né, do caixão. Nossa, tem tantas interpretações, então eu vou morrer, não. Todo mundo, isso é óbvio, todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, vai, claro, né? Todo mundo vai. Mas é como que eu estou acessando e estou querendo, por exemplo, mudar a minha rota. Nós, humanidade, enquanto humanos, a gente pega muito a rota, né, da dificuldade,
A gente pega esse nosso veículo físico e a gente coloca ele ali no GPS, e o GPS, em vez de dar o caminho mais fácil, mais perto, mais acessível, aquele GPS, ao contrário, ele fala assim, ah, você quer ir ali para feira, que fica a 2 quarteirões? Tá, primeiro você vai lá, eu tô aqui no Butantã, você vai lá para Pinheiros, depois você passa não sei aonde, aí você volta, pega aquela subida enorme, que pode acabar a gasolina, aí depois para você chegar na feira. Poxa, eu só queria ir à feira, por que que eu tô trazendo tantos nós, tanta dificuldade para minha vida? A gente é muito expert em trazer dificuldade, porque a gente foi aprendendo isso, que a vida é dura, né? Que a vida é difícil, que a vida é não sei o quê. E quando eu jogo por exemplo, na jogada real, que a gente faz, eu e a Chan, aqui no baralho cigano. A jogada real, para mim, aquela, assim, ela é tão importante porque a resposta dela é: se você pegar, a solução é energeticamente, você sentir aquela energia. Por exemplo, sai como resposta. Peguei aqui aleatoriamente. A resposta. Poxa, saiu a resposta no baralho cigano é o 6, que é a nuvem. Ai, nossa, tá muito embaçada, acho que eu não vou conseguir. Não. Se você pega essa energia, o que que é nuvem? É essa coisa nebulosa. Não dura. Nuvem nebulosa não dura muito tempo, ela cai como chuva. É uma situação passageira. Ó, é passageiro. Se a pessoa sente que isso é passageiro, né? A resposta dela na verdade, não coloca muita força nisso, porque isso vai passar, só que a pessoa coloca. Então, se ela sente, fala, solta isso, deixa, isso está passando, é uma nuvem passageira, deixa chover. Começa a seguir uma trilha, assim, assim, assado. Você vai perceber que vai ficar assim, assim, assado, e vai assim, assim, assado. Ah, então é assim, ela já vê o é assim. Ela não vê que ela precisa soltar, que a resposta é, você tem que soltar isso. Você tem que, por exemplo, se sai o lírio, você tem que entrar em paz com você tem que ressignificar essa paz dentro de você. E às vezes é uma jornada encontrar essa paz que a carta está dizendo. Mas a pessoa já acha que é assim, bum, não, né? Nós estamos procurando essa paz. É claro, se eu entendo isso, sinto isso, depois da jogada eu falo, nossa, eu vou para aquele momento de paz, eu vou trazer essa paz a todo momento que vier aquela turbulência na minha cabeça. Eu vou parar, vou respirar, vou trazer a paz, porque esse é o meu caminho. Eu vou trazer a paz a todo momento. A coisa vai acontecendo, porque eu mudei a minha rota. Eu mudei o meu GPS e aquela informação foi significativa para mim. Então, energeticamente, você tem que tomar uma posição, e a ação vem no corpo, vem nas atitudes. Então, esse é o legal da leitura das cartas do baralho cigano que a gente está trazendo aqui, porque ele mostra energeticamente como que eu mudo a minha frequência, como que eu ancoro uma outra frequência para ter a resposta que eu preciso na minha vida, né? Quando eu joguei uma vez o baralho cigano, até lá no Espaço Humanidade, a pessoa que jogou para mim, ela falou assim, Sônia, eu não sei se tem isso aqui, se você está querendo resolver, mas tem algo aqui sobre justiça, que você vai resolver. Eu falei, coisa estranha, né? Porque tinha até esquecido. E realmente, depois eu recebi, o advogado me ligou e falou, lembra daquele negócio? Eu falei assim, então, já está para sair. Ai, que bom, né? Aí eu lembrei, é claro, logo dela, que fez a leitura para mim. Então, é isso. Então, energeticamente, eu tenho que sentir aquilo. Tudo eu tenho. O coração, ele é 5.000 vezes mais magnético do que o cérebro. Então, se eu não sinto, se eu fico aqui só racionalizando, e se a minha vida, as minhas atitudes não mudam, né? Eu estou pegando o mesmo caminho. Eu só estou crescendo a minha cabeça de coisas, né, eu estou repetindo como um papagaio, mas eu não estou sentindo, né, que aquilo ali é o caminho e a resposta, né, Sheila? Sabe que, voltando um pouco na tua fala, quando a gente falou da previsibilidade, do como que se acerta o futuro,
E a gente às vezes lê sobre muitos videntes famosos, né, do planeta, Helena Blavatsky, Baba Vanga, enfim, os muitos profetas que a gente já, até Nostradamus, enfim, a gente fala, nossa, como é que eles acertaram, né? E eu tenho uma crença, e isso é uma coisa muito pessoal, de que ao reencarnar, a gente meio que veio interpretar um papel. Nós temos 100% de livre-arbítrio, quase isso, antes de chegar até aqui. Uma vez aqui, a gente vai seguir o script. Agora, se a gente vai seguir esse script com resiliência, tentando aprender com as lambadas que a gente toma aqui e lá, é uma coisa. Se a gente vai seguir esse roteiro, esperneando, reclamando, resmungando, aí sim está o seu livre-arbítrio. Como é que eu vou passar por determinadas situações? Isso você escolhe, o como você vai fazer, como você vai passar. Mas que você vai passar, você vai passar. Então, talvez venha desse inconsciente coletivo que Jung falava muito, né? Desse inconsciente coletivo. Talvez venha desse inconsciente essas informações. Então, assim, é que nem a gente estava falando, quando a gente está naquele processo meio desesperado, sem saber para que lado ir, o que a espiritualidade faz com a gente? Ela leva a gente num cartomante, ela leva a gente num vidente, até numa constelação. Para quê? Para que, de alguma maneira, a gente acesse aquela informação que a gente está precisando acessar. E a informação vem mesmo. E aí, vai muito da pessoa que está te atendendo também, não está colocando muita coisa pessoal dela na leitura. Vai muito de como você vai receber isso, vai entender ou não, vai aceitar ou não. Mas tudo está a serviço, a Márcia fala muito disso, né? Tudo está a serviço do bom, do belo e do justo. Por mais que a gente não entenda, né, quando a gente está passando por aquela turbulência toda. Então, até aquela informação que você recebeu lá naquele tarólogo, que, poxa, fazia o menor sentido, você fala, não é que fazia sentido, e não é como a Sônia colocou agora. Eu me lembro, até no curso da Andresa mesmo, apareceu para mim a carta do Sol, numa posição naquela jogada grande, né? Como é que chama aquela jogada grande? A mesa real. A mesa real. E aí apareceu o Sol e eu, ai, que legal, olha só, apareceu o Sol para mim. Aí passa a Andresa assim por trás, olhou. E eu lá toda felizinha, porque tinha aparecido o Sol para mim. Ela falou, cadê Nós estávamos jogando, acho que no 4, né, Shirley? Lembra disso? Né? E ela olha Lembro. Assim, cadê o seu brilho? Aonde você se perdeu? Nossa, aquilo bateu muito pesado. E tinha tudo a ver com aquele meu momento. Cadê o meu brilho? Aonde eu tinha me perdido? E eu vinha num processo de esquecimento muito grande de mim mesma, né? Então, assim, olha como é forte a mensagem. E você lembra da resposta? Não, eu parei. A minha resposta? Não, a resposta da mesa real ali, porque tem o conflito e tem a resposta. Você lembra da resposta? Não lembro. Tá vendo como fica algumas coisas? Ficam, né? Ficou o quê? O cutucão. Olha para você. Você não se cuidou. Você não. Cadê seu amor próprio? Cadê o seu brilho? Sabe aquela coisa do sai desse buraco da vítima? Você se colocou nesse lugar, então tá na hora de você sair. Tudo é sempre você. Mas às vezes a espiritualidade coloca a gente na frente, às vezes, de um tarólogo, de uma cigana, e ela diz umas coisas e você fala, uau, era isso que precisava ouvir. É a mesma coisa, você está aqui procurando coisa no YouTube, aí aparece aqueles videozinhos curtos. Escolha a carta A, B ou C. Aí você escolhe a carta, quando a pessoa começa a descrever aquela carta, você fala, nossa, essa mensagem é para mim. Eu precisava ouvir isso hoje. E precisava mesmo. E de alguma maneira você recebeu algum tipo de intuição para abrir o seu YouTube naquele momento, acessar aquela matéria naquele momento, porque aquele conselho precisava ser ouvido naquele dia para te ajudar. O plano está o tempo todo, os nossos amparadores, a espiritualidade, está o tempo todo tentando nos conduzir da melhor forma. É que eu falei, mas aí entra o tal do nosso livre-arbítrio, né? Eu vou passar, eu vou receber essa informação, vou interiorizar e vou tentar fazer os meus processos internos, ou eu vou sair esperneando e falar, não é nada disso mesmo, deixa pra lá. Eu acredito que a resposta dessa jogada real aí, que foi bem legal, eu lembro mesmo disso, eu acho que tinha a ver com as flores, a resposta
para essa questão do seu brilho, né? Então, e eu lembro que nessa leitura a Andresa também falou, caso você comece a trazer para sua vida, né, mais alegria, comece a trazer mais harmonia, né, trazer situações mais harmônicas, não sei o que que pode acontecer? Tudo isso aqui está no seu campo para acontecer, mas não acontece porque está apagado. E eu lembro que tinha até saído um relacionamento, aquela coisa toda, lembra? Era Sim. muito legal essa jogada da Shirley. Então, às vezes está tudo ali para acontecer, mas poderia. É um monte de possibilidades. Mas o que, que eu tenho que fazer? A resposta é o principal ali da mesa real. É fácil a gente ter felicidade na nossa vida? Ué, se a gente for pensar assim, que nós somos espíritos, e a gente só está vivendo aqui, igual você falou, né, um script, é fácil ser feliz, é um script, gente, vamos lá, vamos trazer leveza, tá tudo bem, fechou na minha frente, tá ok, eu tenho seguro, sei lá o quê, tá bom, a pessoa tá raivosa, eu começo, é um trabalho, porque a tendência é a reatividade, aí eu começo a lembrar daquela resposta e começo a trazer. Então, o que mais que eu preciso para sentir essa leveza? Porque se eu penso em flores, eu penso em harmonia, em alegria, né? Eu penso nesse lugar, e que a flor, ela é o símbolo também da fertilidade, da abundância, porque a flor, basicamente, é um órgão genital, né? Feminino. E ela aí está aí para trazer, para gerar vida. Então, nessa leitura da carta, como que eu faço na minha vida para trazer isso mais mais, né? Eu ia falar uma palavra aqui grandona, não vou falar não. Uma palavra, uma situação assim de firmeza para a gente, lembrando disso, porque a gente acostumou, viciou num jeito de comportamento. Se eu saio desse vício, meu sol brilha, né? Esse é o lugar gostoso. E não é fácil, né, meninas? A gente sabe disso, é um processo. Isso é Uhum. só é o primeiro véuzinho que você tira, aí você fala, tá, entendi. E agora? Qual é o É o caminho? que Como é que você eu vai faço? fazer, né, com a informação. Mas Você se que está você, recebendo é o que você vai fazer, né? se você entendeu, se a gente entende de verdade, Em outro, a gente até, em faz. outro campo até, né? Não é Precisa que aqui. entenda só no coração. Em algum É, lugar, aquela informação sabe fez aquela sentido. respiração que a gente fala, nossa, é isso, é Entendi. isso. Não, nos Aí a atendimentos gente a gente vai. percebe muito isso, né? Quando, principalmente na constelação familiar, quando a gente chega naquele ponto, a gente mostra para a pessoa, olha a culpa que você está carregando, por exemplo. Que a pessoa para e fala, nossa, isso fez sentido. Ou então vem aquela catarse, aquele choro, aquela emoção, aquele arrepio. Você fala, agora você sentiu. Porque aqui a gente até sabe muita coisa, mas é aqui. Acessou, né, a Muita. informação. Agora é aqui que a gente Acessou, tem né, a que. informação. E Acessou. aí você fala, é magia? Não. É só a consciência. Uhum. Isso muda, isso vira a chavinha. Né, Chan? Vou tirar aqui que eu tô com. Muda sim. Porque essa é sempre a história do que você vai fazer com a informação nova, né? Porque interessante, até vamos continuar nessa história, né? Você ficou com a informação do sol e você não lembrava do restante, né? Tá vendo? E é legal perceber isso, porque quantas pessoas não vão em desespero buscar a leitura, né, da carta como uma solução, só que é o que a gente já até comentou aqui, você já vai cheio das suas vontades, o seu copo vai cheio, e você só quer ouvir mais daquilo, Do mesmo. do mesmo. Você Só quer quer alguém a que solução do valide. seu problema. Que valide aquilo que você quer que dê certo. Você é aquele cara, se falar que não é, ai, que porcaria, que não sei o que, né? Então, assim, a ideia é trazer ao olhar de todo mundo aqui agora, que assim, você pode sempre buscar sim, mas esvazia o seu copo.
Na yoga eu tinha um professor que ele adorava falar isso, e eu vejo que isso serve para tudo. Você vai entrar numa sala de aula, esvazia seu copo, esvazia seu Uhum, conhecimento, né? Você vai receber, você está procurando alguém para te dar uma informação nova, esvazia o seu copo daquilo que você quer, se abre para o novo, abre a mente, abre o coração, para você uhum, deixar aquilo entrar, e aí é isso. Se o seu racional não entendeu, o seu coração vai entender. E se o uhum. coração entender, Acabou. porque é aí que Nossa, vai, acabou. é É aí aí que que vai. vai. Você não vai saber como, talvez, mas aquilo fica de algum lugarzinho em você que às vezes você vira, olha para uma pessoa, você lembra da fala, da carta da Uhum. pessoa, né? Então, quando entra no coração, melhor ainda. Agora, quando entra no mental, vai ainda ficar numa briga, Tá porque numa sala. Uhum. hora você vai estar no controle, né? Hora você vai lembrar daquilo como uma informação nova que você fala, puxa, pode ser. Hora você vai ter a sua informação do seu copo que vai querer, não, essa não, entendeu? Não, eu quero que seja aquilo. E aí, esse controle que a gente quer o tempo inteiro ter, e que a gente cada vez mais está entendendo com todas as técnicas na vida, que a gente tem que soltar esse controle, né? Do controle que a gente não tem controle de nada, né, gente? Nada. A gente só Nada. acha que a gente tem controle, Isso. só Eu vou acha. perguntar aqui, quem quiser, gente, colocar se já fez alguma leitura Tem de alguma história, tarô, né, para contar. tem alguma história para contar e como que foi. Porque essa questão, né, do esvaziar eu achei interessantíssimo, porque quando a gente vai com uma opinião, nossa opinião, eu vou querer saber sobre, sei lá, eu falei aqui do trabalho, né, disso, a gente já vai com uma pré-determinação, assim, não, é isso, existe esse trabalho, é isso, é aquilo, e aí quando abre a leitura, eu também, com a minha interpretação, eu estou interpretando junto a todo momento, né? E aí, o que vai acontecer? Poxa, eu tenho que, às vezes, dar uma quebrada naquela minha opinião. E às vezes a quebrada é para eu olhar para o outro lado. E aí eu saio e parece que tudo deu errado, mas é para eu quebrar, quando eu vou cheia de opinião para as coisas, né? Qualquer tipo de. Eu não falo questionamento. Opinião é algo muito fechadinho. Eu acho quem é, assim, em sã consciência, que sabe realmente 100% que pode garantir algo. Não Ninguém, dá né? para a gente ter essa Ninguém. garantia, né? A gente toma algumas decisões baseadas em algumas coisas, né? A gente sempre questionando. Mas quando a gente toma ali um caminho muito fechado, somente na política, na saúde, tem que ser assim, né? Na nossa vida, relacionamento, então, nem se fala. A gente fica muito com ideia muito rígida e a gente começa a querer que a vida seja um padrão. Não, toda pessoa tem que ser assim, toda pessoa tem que crescer, casar, ter filho, trabalhar em tal lugar, porque se não é assim, eu não aceito, e começa Melhor. aquela, né, Rigidez. tem que. Nossa, Rigidez. aí a rigidez começa a tomar conta e todo mundo tem que obedecer, tem que ser todo mundo muito rígido. Só que a gente não faz isso para fora, a gente faz muito isso com nós mesmos. A gente se exige, às vezes, um padrão, eu tenho que funcionar de tal e tal maneira, de tal e tal coisa, e quando eu jogo a carta, vou trazer, a Shirley falou, vou ter que trazer ela aqui de novo, a jogar. Trago, e tá o sol como principal conflito, né? Que eu tenho que fazer da minha vida, Sim. né? Onde que eu tenho que tirar todo esse peso de cima de mim que tá me barrando de ver a luz, que está me barrando de brilhar, que está me barrando de ter o que eu já estou ali, ó, todo o meu campo já está aberto, e por que eu não estou vivendo? Né? Então, onde foi que eu comecei a me apagar e a trazer tantos padrões assim na minha vida? Eu tô fazendo uma leitura aqui bem
bem pegando só você como exemplo, tá? É porque você lembrou e me veio assim aquela leitura que foi muito legal, Foi muito legal aquilo. né? Porque é isso mesmo, e às vezes a pessoa ela se apega a alguma parte ali da leitura e ela não vê o todo que o campo dela foi aberto ali e as possibilidades que existem, boas e más para ela, e vai depender da escolha dela. É legal falar dizer, também. eu Só costumo dizer muito nos meus... só, eu só queria Desculpa. completar na fala dela. Peraí, Shirley, só queria completar na fala dela. Não, vai lá. Porque assim, né? E isso tem muito a ver, me veio muito, quando vem uma carta que a pessoa já interpreta como negativa, né? Por exemplo, eu tirei aqui, eu até tenho virado aqui, mas casou bem o que a gente está falando. A carta da cobra, por exemplo, né? Então a pessoa vê lá a carta da cobra, a carta do rato, ou que nem a Sônia trouxe a do caixão, a pessoa já criou um universo ali, meu Deus, porque já é uma carta negativa, né? O arquétipo dela já é muito forte negativo, né? E aí, dentro daquela história toda que a pessoa está ali lendo e trazendo para ela, às vezes é que nem a carta, toda carta negativa também tem os pontos positivos dela. Vai depender das cartas ao lado, né? Da leitura que você está fazendo ali ao redor. Só que a pessoa sai e ela só fica com aquilo na cabeça, né? De novo. Então, muito nosso olhar, né? Esse fechado que a gente acaba ficando dentro da nossa interpretação, sempre lembrar dessa dualidade. Tudo no universo é positivo e negativo. Tudo. Feminino e masculino, noite e dia, tudo é dual, né? Então, para tudo aquilo que vai sendo lido ali, interpretado, né, trazido, leva o que é bom. A Shirley está até hoje buscando o brilho dela, está aqui brilhando. Eu ia falar isso, Shirley, porque aqui você está brilhando. É isso que eu ia falar, ela está brilhando. Tá aqui. Não, e assim, falando de carta, né? Quando tem pessoas, quando você tira o enforcado, fica desesperada, né? Ai, o enforcado tá de ponta cabeça. Mas absolutamente toda carta tem o seu lado luz e sombra. E o que eu costumo muito ver nos meus atendimentos é que assim, as pessoas estão sempre nos dois piores lugares que a gente pode estar. Ou na culpa, ou na vítima. E aí elas chegam para um atendimento, e seja ele qual for, como a Sônia falou, com pré-julgamento, assim, porque eu sou a vítima, porque tadinha de mim, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu marido. E aí é um trabalho. E aí, quando você tira uma carta, por exemplo, ela vai. Pode ser qualquer mensagem, a leitura dela é o tempo todo, tá vendo? Eu sou a vítima, tá vendo como eu tô de ponta cabeça no enforcado, né? Tá vendo? Eu tô assim, eu tô de ponta Universo cabeça. de Me colocaram nesse lugar. Eu falei, não, você se colocou nesse lugar. Você ainda continua se colocando nesse lugar. Você continua se colocando. Por que você não consegue ver o lado positivo do enforcado, que é, agora não tem nada que ser feito. Porque o enforcado também traz essa mensagem. Falha, Shirley, repete. O enforcado também traz essa mensagem, né? De assim, você tá de ponta cabeça, então deixa. O que o universo está trazendo que não está nas suas mãos, que você não tem o controle. Você tem zero de controle neste momento. Então, assim, e é uma mensagem positiva quando você diz isso para a pessoa, para de espernear. Vamos olhar aqui o que o plano, o que o universo está te trazendo. Por que ele te colocou nessa posição em que você não consegue agir? Porque você está lá de pendurado. Você não consegue agir. Qual é a saída para você tirar essa corda? Qual é a ferramenta que você vai cortar essa corda e começar a chacoalhar e falar, tá bom, agora sair dessa torre aí e vou seguir o meu caminho aqui. Né? Agora, se você insiste porque insiste em arrastar uma culpa aqui, né? E se chicotear. Ou ao contrário, se colocar lá na vítima e falar, ó dia, ó mês, ó ano, ninguém. Olha a Cris Guide. Cris, eu falei de você. A Cris Guide é a minha vizinha. Que tira cartas de tarô. Cris, eu falei da primeira vez que eu fui aí tirar as cartas, Cris.
E a gente está falando desse lugar, né? Que às vezes a pessoa vai querendo resolver a vida, mas resolver a vida a gente tem que tomar passos, né? A gente tem que sentir o autoconhecimento, o conhecimento de como a humanidade funciona, de como eu funciono, é essencial. Mas eu tenho que sentir. Se eu não sentir quem eu sou, se eu não sentir realmente qual é o meu caminho, me conhecer cada vez mais, né? Igual a Shirley agora está brilhando, né? Ela está querendo brilhar para o mundo. Olha quanto Até tempo que a gente fez dela aquela tem leitura. brilho, viu, gente? Até o filtro dela tem brilho. O filtro dela tem brilho. E de propósito. Então, há quanto tempo, né, Shirley, você lembrou disso agora? Foi em 2017 que a gente estava juntas nessa jogada? Né? Olha quanto, a gente está em 2022 e essa jogada foi em 2017 ou 16 ou 17, alguma coisa assim. E a gente está revivendo isso, né? E a vida está aqui de novo e a gente está falando dessa jogada. Vem essa energia para cá novamente, né? Se a Cris quiser colocar algum ponto, Cris, do que você faz aí nas jogadas, a Cris é ótima nisso tudo. E é assim, no começo é viciante, porque assim, quando eu fiz a minha leitura com a Cris, eu entendi um pouquinho desse mundo, né? E depois eu fui me aperfeiçoando, e é claro, gente, quando a gente está diante, a gente acorda, e tem diante da gente uma ferramenta, né, das cartas, eu, né, fiquei ali quase sempre jogando aqui para mim, tentando entender o meu campo, e fazendo, né? E, claro, com a gente mesma, a gente está cheio de coisinhas, é muito mais difícil. Mas quando a gente está com outra pessoa, é muito mais fácil. Ela está falando que eu fiz o mapa astral também. Ela também faz o mapa astral, aí eu já também preciso fazer de novo. E aí, a questão é que, por exemplo, dentro da metodologia humanoterapeuta, a gente não começa jogando a carta. Né? A gente faz todo um processo de limpeza, não gosto de falar muito limpeza, mas mais dessa consciência, de olhar para o corpo emocional, de olhar para o corpo mental, de destravando esses paradigmas, destravando os paradigmas, para quando chegar, abrindo espaço, né? Deixando um pouco mais livre, para quando chegar na jogada terapêutica, a pessoa tá ali, né? Por exemplo, ela não tá, que ela já entra no tratamento, por exemplo, se sentindo a enforcada. Quando ela vai para a leitura, ela já desceu da corda e fala, tá bom, o que eu tenho que fazer mesmo? É só de mim? Tem até um meme que fala, o seu sucesso depende de ti. Aí a pessoa pergunta, nossa, quem é ti? Onde eu encontro ti para me dar o sucesso, né? Então, é aquela coisa, eu quero do outro. Não existe o ti é ti mesmo, né? Então, boa, muito boa essa. A Cris fala, sim, tem que estar bem e não se envolver energeticamente com o problema. Quem joga não pode se envolver energeticamente com o problema da pessoa, não. Aí não ajuda em nada, né? Não realiza nada. Por isso esse processo importante nosso de cura, de entendimento, de conhecimento, né? Para que a gente seja o veículo mais limpo possível para passar a informação, independente da ferramenta que a gente esteja usando, radiestesia, tarô, baralho, enfim. A gente tem que estar bem, a gente tem que ser um vaso limpo para poder prestar. Você falou isso, o Wagner Borges, ele fala, o que adianta você tomar reiki ou você doar reiki, como que fala, quem é reikiana aqui? Aplicar, né? Aplicar reiki. Se você porque o reiki é como se fosse um cano, ele fala assim, que é um cano que passa toda aquela informação e você, com a imposição das mãos, você passa para a pessoa. Aí ele fala, às vezes a pessoa está com um cano tão ruim que é melhor você nem ir. Você vai receber um esgoto, você não vai receber. Né? Olha o canudinho, roubo energético. Você sai pior do que você chegou, é verdade. Você sai pior do que você chegou.
né? Então, é importante isso. Hoje, eu tenho algumas práticas que eu gosto, né? De fazer algumas práticas ou rituais. Tem gente que não gosta da palavra ritual. Eu amo a palavra ritual. E aí, eu estava fazendo umas técnicas e tem uma técnica que você se esvazia da densidade. Então, eu sempre imagino que eu sou uma panela de pressão. Sabe quando começa a chiar e você está esvaziando, que ele chama de... um pouco assim, se livrando das densidades energéticas mesmo, né? Então, eu faço esse exercício e depois você imagina, a gente trouxe aqui o arquétipo do sol, com um sol, né, aí entrando na sua energia. Gente, é um outro... Parece que você entra num outro mundo, né? Aí você faz um alfa, aí você se prepara, e você... Não tem como, né? Quem mexe com a energia, quem é igual nós, igual a Cris, a gente tem que estar sempre nesse lugar, e que não é de santo, que ninguém aqui é santo, mas de estar se cuidando. E a ideia é que todos possam se cuidar, independente de ser terapeuta ou não. E o que o baralho, a leitura do baralho cigano, seja o tarô mitológico, o tarô dos orixás vão trazendo, olha a energia que você tem que cuidar dentro de você. Olha o passo que você precisa dar. Olha o seu campo aberto. Tem tantas possibilidades que você pode viver, né? Mas aí a pessoa às vezes está encolhidinha, ela está tensa, ela tá dentro de um lugar de muita dor que ela não consegue enxergar, né? Que é ela a única razão, ela é a única ferramenta, ela é a sua corda, ela é tudo que pode tirar daquela situação, né? Então, não existe outra saída. Você pode fazer leituras, você pode fazer o mapa astral, você pode fazer constelação, você pode fazer o tratamento humanoterapeuta. Se você não der o passo na sua vida de dizer, eu vou fazer, eu mereço brilhar, eu vou tirar de cima de mim todo esse peso que eu carrego e vou dar o passo que eu quero, é uma decisão que é da pessoa. Se ela não decidir isso, não vai ter alguém que vai fazer por ela. Olha aí o gato. Hoje não existe quem faça por ela. Hoje é o cinza, É ter atitude, né, Sônia? É ter atitude e a coragem de dar o passo em direção a si mesmo, né? Quando você resolve ter o tratamento, resolve se olhar e assumir isso, é coragem para se olhar, né? É você pegar a rédea da sua vida ali e falar, não, agora eu vou encarar essa e vou. Né? E a gente está aqui no percurso há quantos anos, né? Todo mundo tem não é fácil. Não é da noite, não é fácil, não é da noite para o dia, não é assim como um passe de mágica. O caminho é longo, às vezes demora anos. E, aliás, ele não para nunca. A gente está aqui, a gente não para, a gente está o tempo todo buscando novas ferramentas, mais conhecimento. E a cada página virada vem outra, e que bom que venha. E a gente tem só que começar. Que bom que venha. E você falou que não é do... Pode falar, Sô, pode falar. Não, que não é de um dia para outro. Toda a prática, quando a gente começa, por exemplo, eu quero ficar mais calma, eu quero ficar mais centrada, mais presente, a gente fala, faz o alfa. O que é o alfa, né? Eu entrar em presença. Quando eu estou fazendo alfa, que eu estou concentrada em partes do meu corpo, eu tirei aquela atenção, né, na turbulência da vida e volto para o corpo. Aí eu dou atenção para o corpo. E aí, nessa atenção para o corpo, né, o corpo, ele é um receptáculo. É ele quem recebe as informações. E aí eu respiro e, de repente, nossa, vem uma imagem na minha cabeça de uma pessoa. E aí eu posso procurar... Nossa, eu não pensei naquela pessoa, agora eu pensei por quê? Porque ela tem a ver com a solução que eu estou procurando. Sim. E aí eu começo a praticar mais o alfa, eu começo e eu falo que, às vezes, parece que praticar o alfa é fácil, mas a pessoa às vezes fala para mim, Sônia, eu começo... Quando eu estou aqui no ombro, eu já nem sei mais, eu já esqueci, eu já estou lá resolvendo a dívida, pagando, já estou brigando com o cachorro, já estou brigando com a minha mãe, não consigo. Pratica. Você chegou até os ombros, vai mais, vai para os braços,
Ai, fiquei uma semana parada nos braços que minha mente voou. Pratica, depois você vai para as pernas. Pratica, você vai para os pés. Até um dia você conseguir, né, ficar atenta e fazer um alfa puro inteiro sem viajar, sem deixar, porque viajar que eu falo é colocar sua energia Tem em outra saído. situação. Geralmente no problema, no desafio, porque é uma energia, uma carga muito grande e que eu estou querendo ir lá. E a solução, às vezes, está em eu relaxar, geralmente está, porque aí eu tenho assim, eu acesso ao meu eu superior, eu tenho acesso à minha intuição, mas é prática, né? Agora, para Quanto quem não mais eu sabe, praticar, né, melhor. é bom falar que o alfa que nós estamos falando aqui, né? Tem algumas pessoas que não conhecem, né? É verdade. Do Espaço Humanidade, da Andressa Molina. Quem quiser conhecer mais, que é o que a gente trabalha na metodologia humanoterapeuta. Tá no do humanoterapeuta ou tá no dela, Andressa Molina? Eu não lembro. É o alfa. O alfa, se a pessoa entrar no YouTube e colocar alfa profundo, acho que já aparece Espaço Eu acho que tá Humanidade. como Andressa Molina, acho que tá. O alfa. Sabe o que a Eu não gente podia lembro fazer? mais. Colocar no nosso grupo do WhatsApp lá também. Ah, Compartilhar bacana. lá. É bacana. Aí a gente E aí, quem É quiser também legal. está convidado, né? A sim, entrar no nosso Isso. grupo. Quem quiser entrar para o grupo do WhatsApp, então, como é um grupinho mais fechado, ele tá, e fechado mesmo, porque ele é até fechado para comentários, a gente vai colocando, a gente vai abrir algumas vezes, né, para as pessoas falarem, para não ficar aquela notificação que os sim. grupos causam, bom dia, boa tarde, e Noite. ninguém suporta mais que todo mundo participa de muitos grupos. É mais para informação, é mais para quem quiser receber. A gente vai postando algumas coisas. A Shirley postou algo bem interessante hoje Legal. lá no grupo, que eu até repostei para outros lugares, que eu achei bem interessante. Legal, né? Achei muito Então, interessante. quem quiser, manda um direct para a gente, que nós direcionamos lá para o WhatsApp do grupo Reconexão com a Essência. Oi, Patrícia. A Então, eu ia Patrícia aqui do falar. Luminar e Terapia e Educação, gente, ela faz a leitura do Odum. Maravilhosa. Eu estava assistindo ela ontem, Paty, sou eu, ó. A live dela ontem. Ela falou, eu conheço a terapeuta. Na live dela de ontem, a gente estava com um grupo dos parceiros, foi um encontro. Aí eu falei, olha, a Patrícia entrou bem na hora que a gente entrou com a Andresa lá no encontro dos parceiros. Mas é muito interessante. É uma ferramenta também de autoconhecimento, né? Que a gente vai colocando aí na nossa vida, né? A Josi está pedindo, Shirley, para você te entrar. coloco lá. Aliás, Josi, gratidão por ter me avisado ontem que a data estava errada. Te amo. Obrigada. Foi ela, porque, desculpa, foi eu que fiz. Lindo. Muito obrigada. Nós olhamos. Não, você fez, mas a gente também olhou. Nós. Calma. Sempre nós. Aí ela te viu, Chan. Não está aparecendo os comentários para mim aqui. Não sei por que aconteceu. Não estou acompanhando. Às vezes ficam. Depende da conexão, aí fica meio assim. Mas foi muito bom e a gente está nesse lugar de trazendo mais consciência e desmistificando. É importante desmistificar, porque às vezes quando as cartas, né, eu vou falar de novo do baralho cigano, chegam até, por exemplo, a pessoa está lá no curso e chega, ou a gente vai falar do tratamento, tem uma jogada de baralho. Não, isso eu não quero para minha vida, eu não quero, tenho medo. Gente, é ferramenta. Ferramenta. Para nós é ferramenta de trabalho. É ferramenta de trabalho, assim como a Chan mostrou, né? O tarô dos orixás, assim como o tarô mitológico que a Cris usa, né? Como o mapa astral, tudo é ferramenta de autoconhecimento e tudo é para nos ajudar a voltar para a nossa rota de felicidade. Pro bom, é pro para belo, isso que a gente está pro aqui. justo, bom, né? belo, como dizia Platão. Como a Andressa fala. Gente, um beijo, gente. Muito obrigada por vocês todos aqui. Obrigada. A carta mais poderosa do baralho. Ai, que legal. Beijo para todos. Coração. Tchau, menina. Amor próprio, né? Amor para tudo.
Beijo, Até a gente. próxima, Tchau, gente. tchau.